Acredite, não há mais tempo. Estamos realmente no limiar da história humana. Nós estamos nos últimos dias. Querendo ou não, acreditando ou não, isto é mais pura verdade. Eu tenho 20 anos esperando acontecimentos que aconteceram tudo em 3, 4 anos agora, um em cima do outro. Profecias cumpridas. E eu tenho certeza absoluta que Cristo está voltando. Acredito plenamente que a nossa geração verá a volta de Jesus. E antes, as últimas profecias cumpridas. Quando Cristo vai voltar, não sabemos nem o dia nem a hora. Mas a Bíblia diz que nos é obrigação saber. É obrigado saber a proximidade de quando Jesus voltaria. Tudo que tem um começo tem um fim. Se você olhar direitinho, tudo na Bíblia, praticamente desde o começo, foi sempre uma conta de 7. Tipo, 6 dias trabalharás e no 7 descansará. O mundo foi criado em 6 dias. E no 7º Deus descansou. Então, número 7. São 7 notas musicais. A base de todas as músicas, falas e etc., sons, são 7. A base de todas as coisas do mundo são 7. Desde o começo, o pessoal trabalhava 6 dias e descansava no 7º. Depois, com o povo de Israel, o pessoal trabalhava 6 anos na terra também, além do descanso semanal, que era o sábado, não o domingo, não o primeiro dia da semana, sempre foi o sábado que Deus abençoou e santificou. Então, eles trabalhavam 6 anos também, e no 7º era o descanso da terra. Em tudo tinha essa variação de 7. Essa história também que o pessoal anda contando, a história da carochinha aí, que são milhões de anos que o homem está na terra. Essa é a história da carochinha. O tempo da terra nós não sabemos realmente, mas sabemos através da Bíblia, né, das genealogias, que nós estamos chegando ao final dos 6.000 anos. Quando Jesus se batizou ou quando ele morreu, os estudiosos desse tema acreditam, tem uns que acreditam que quando Jesus batizou, tem outros que quando Jesus morreu. Então fizeram-se 4.000 anos de pecado no mundo, desde Adão, contando através da genealogia. Então, acreditamos que completa-se 6.000 anos, termina os 6.000 anos, melhor dizendo, e começa o 7º, ou em 2027 ou 2031, certo? E o que está acontecendo para tanta certeza de que Jesus está voltando? Além das guerras, rumores de guerras, fome, peste em vários lugares, que vão aumentar. Posso te adiantar isso, tá? Não adianta achar que esse mundo vai ficar melhor, porque não vai não. Mas muitas pessoas não vão ver, vão estar iludidas com tudo. É o que Jesus disse. Vigiai e orai para que aquele dia não vos pegue de surpresa. O que vai acontecer, então? A guerra sempre foi que Satanás, que era Lúcifer quando estava no céu, disse que as leis de Deus não eram perfeitas e eram opressoras. Então Deus não o destruiu logo, para mostrar para o universo que não somos só nós, tem um universo todo, né? Tem uma população universal, né? Para esse universo ver se esse governo de Satanás realmente era melhor do que o governo de Deus, para mostrar que realmente Satanás estava errado, né? Que os mandamentos de Deus não podem ser quebrados. Se for quebrado, automaticamente nós perdemos a ligação com Deus, né? E o que acontece? Ele foi expulso, estava na terra e fez o que fez. Hoje em dia nós vemos aí adultérios, mortes, mentiras, enganos, né? Vendo que o mundo jaz no maligno. E sempre foi essa briga. Por exemplo, Deus disse que, no 2º mandamento da lei de Deus, diz: não farás para ti imagem de escultura ou alguma semelhança que é em cima do céu nem embaixo da terra. Então não é nem para fazer imagem de escultura, que dirá adorar. O que foi que aconteceu?
No catecismo, por exemplo, só um exemplo, foi cortado o segundo mandamento. Você não acha o segundo mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo 20. No catecismo foi cortado esse mandamento. Imagem de escultura nós vemos em todas as cidades, à vontade aí, de tudo quanto é... Antigamente era chamado de deuses, né? Daí Constantino começou a transferir, o imperador Constantino começou a transferir, e para nomes de santos, só para continuar com as imagens, mas representam aqueles deuses, tipo Maria, Diana, né? Aquele camarada que muitas igrejas têm no teto, coisa estava apontando assim, um barbudão meio sem camisa, nada forte, chamado de aquele é Zeus, né, na mitologia grega, né, e muitos outros, né? São Nicolau, que é o Papai Noel, né, do dia 25 de dezembro, São Nicolau, levando seus presentes na rena. Isso era um costume, eles dizerem que os deuses, dia 25 de dezembro, seu aniversário, vários deuses faziam aniversário no dia 25 de dezembro, inclusive Zeus. Também andavam em carruagens no céu. E Nicolau mesmo disse que entregava presente às crianças que eram boas, que faziam a vontade dele. Então, foi uma misturança pagã terrível. Bom, quando foi 321 depois de Cristo, essa é a primeira lei aberta que afrontava diretamente o quarto mandamento da lei de Deus. E conforme Tiago diz, 2,10, o que quebra um mandamento é culpado de todos. Tanto faz quebrar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. São os mandamentos de Deus, não pode ser quebrado. Se um mandamento pudesse ser quebrado, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. O pecado é a quebra da lei. Então, a Bíblia diz que quem peca merece a morte. E nós merecíamos a morte, estávamos condenados. Mas Jesus veio sem pecado, continuou sem pecado, ficou ligado ao duto, a Deus, né? E ele pôde morrer na cruz por nós. O Filho de Deus morreu na cruz por nós, certo? Ele veio porque os mandamentos de Deus não podem ser quebrados. Se pudesse ser quebrado, Deus dizia, ó, isso não vale mais aquilo ali, mas não existe isso. O que Deus diz não volta atrás, certo? E agora, olha só uma coisa interessante. Agora, em 2025, já ano que vem, né? Vai assumir o novo presidente dos Estados Unidos. O novo presidente dos Estados Unidos. E os evangélicos de lá, e junto com os católicos, fizeram um documento de 900 páginas. E nessas 900 páginas diz também um ponto que eles devem colocar a obrigatoriedade da guarda do domingo. O dia que sempre foi colocado em homenagem ao Deus Sol, né? Totalmente pagão, né? Um dia totalmente pagão. O mitraísmo, né? Era a adoração a Mitra, né? Um dos deuses que representava o sol, são vários deuses no caso. Na verdade, é a adoração a Lúcifer, se você parar para olhar direitinho. E veja bem, mais uma vez, um governo vai afrontar diretamente os mandamentos de Deus, né? Colocando o domingo como um dia de guarda, sendo que Deus falou que é o sábado. Ou seja, podia ter, vocês não vão colocar o sábado, que a Bíblia diz que é o sábado. Não, é o domingo. Por quê? Para afrontar o mandamento. A princípio, isso não vai fazer diferença para as pessoas que procuram guardar o mandamento de Deus, né? Assim, você pode estar pensando, mas é pela graça. Vê outro estudo, se você procurar aí no Face, você vai achar um estudo sobre a graça e a lei. Então você vai entender um pouquinho mais sobre a graça. Não temos tempo aqui para fazer isso, nesse estudo aqui. Mas pode procurar que você vai achar. Tem a explicação certinha do que é graça e do que é lei, né? A lei não anula a graça de forma nenhuma. Nem a graça anula a lei. Tá bom? Então, se entrar e vai entrar, pelo que eu vejo, nos Estados Unidos, a obrigação da guarda do domingo, todos os países vão copiar, você pode ter certeza disso. Porque quem está por trás disso é muito maior. Só esse ano já saíram dezenas e dezenas de matérias sobre a necessidade da guarda de um dia na semana. Eles chamam do sábado, eles chamam o domingo,
que é o sábado. Mas, na verdade, no século XIX, uma escritora disse, Ellen White, disse que eles colocariam o falso sábado, né? E é isso que está acontecendo. Então, eles querem todos obrigar a parar de domingo. Então, seria afronta direta à lei de Deus. Logo depois disso, logo após isso, como o mundo começaria a entrar em colapso. Isso vai ser a derrocada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai quebrar de uma vez, né? Vai quebrando de uma vez não, né? Vai quebrando, vai ser a derrocada, porque estão afrontando direto os mandamentos de Deus. E o mundo todo vai copiar, certo? Eu acredito que dentro de 2 anos o mundo todo vai ter leis, todos os governos terão leis obrigando o pessoal a parar de trabalhar os domingos. Beleza. A princípio não vai ser problema para o povo que guarda os mandamentos de Deus, porque você só para o sábado e para o domingo também, né? Estou falando de um dos mandamentos. Qualquer mandamento que fosse obrigatório a quebrar ele seria problema. Mas como estão afrontando diretamente o 4º mandamento da lei de Deus, que é o maior mandamento em extensão nos 10 mandamentos, e o que fala quem é Deus, que é o Criador, né, o mantenedor, o que comanda o universo, né, é o único mandamento que dá a descrição exata de Deus. É interessante isso. Esse que resolveram afrontar. A princípio não vai ser problema para os servos de Deus, os que querem guardar os mandamentos. Mas com o tempo, que vai acontecer muita coisa no mundo, muita catástrofe, eles vão começar a obrigar as pessoas a trabalharem aos sábados. E vão começar a perseguir essas pessoas. Vai acontecer igual aconteceu depois de 321 depois de Cristo, a mesma história. Lá foi assim também. E daí eles começam a querer forçar esse povo a aceitar o domingo de coração e trabalharem aos sábados, né? E os servos de Deus verdadeiros vão negar isso. E vão haver mártires, sim. Muitos morrerão. Será uma honra ser um mártir, né? Mas muitos também vão ver a volta de Cristo. Depois disso, a hora que o pessoal já estiver sabendo da verdade, porque isso vai estar em nível nacional, muitos servos de Deus que guardam os mandamentos vão ser chamados em grandes emissoras para falar, e o mundo vai começar a pesquisar mais. Então, muita gente vai estar ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus. Nos últimos dias só vai ter duas diferenças, 2 tipos de povos. Não é placa de igreja nem nada, vai ter 2 tipos de povos. Os que guardam os mandamentos de Deus e os que guardam o mandamento da besta. Só esses 2. Eu já falei aqui, tem outros estudos para baixo também, que a marca da besta não é um chip, não é essas histórias que o pessoal está contando aí, não. A marca da besta é bem clara, é um dia, é domingo. Essa é a marca da besta. Isso vai ser concretizado quando saírem as leis dominicais. Por que a marca da besta é o domingo? Né? Presta atenção. Em Ezequiel, eu já falei isso em outros estudos, mas vou só dar um pitaco aqui. Em Ezequiel 20:20 diz que Deus nos deu o sábado, serviu de sinal entre mim e ele para que soubéssemos que o Senhor é nosso Deus. Então, Satanás fez uma contrafação. E a marca, tanto que a Igreja Católica coloca bem claro em seus escritos oficiais, que a maior prova que o mundo os obedece e fazem a vontade deles, inclusive as igrejas evangélicas, a maioria, é porque guardam os mandamentos. E eles dizem que o domingo é a marca deles. Veja bem, em Apocalipse 3 diz que a marca da besta pode ser colocada na testa ou na mão, certo? Testa simboliza a aceitação e mão trabalho. Já a marca de Deus, que tem Apocalipse 7, diz que só pode ser colocada na testa, porque Deus não aceita nada obrigado. Deus não obriga ninguém. Não obriga ninguém, entendeu? Então, o que acontece? Depois desses decretos dominicais, a profecia diz que haverão as aparições maravilhosas de Satanás. Ou seja, a Bíblia diz que ele pode imitar, inclusive, um anjo de luz, né? Ele vai imitar Jesus, na verdade, né? E quando ele fizer essa contrafação da imitação da volta de Jesus, seus anjos com ele, o mundo vai cair aos seus pés. E ele vai acentuar que os mandamentos de Deus são aqueles que estão errados, né? Ele vai dizer que estão certos.
Diz que ele mudou, porque ele estou no domingo e tal, isso é tudo papo furado. A Bíblia não fala que o mandamento mudou, coisa nenhuma. Mas o mundo vai cair a seus pés. Isso parece loucura agora. Assim como há 20 anos atrás eu falava a respeito da união das igrejas, falava das grandes pandemias que iam acontecer, falava das leis dominicais que o povo ia pedir um descanso semanal, o próprio povo igual está pedindo na Europa todo, na América também, quem está acompanhando está sabendo, né? O povo está pedindo para que os governos façam isso. Então tudo se cumprindo, ao pé da letra. E agora nós estamos mais pertinho, muito perto. Agora daí depois da contrafação do inimigo, cairá as 7 últimas pragas, as pragas cairão, certo? E o povo que estiver salvo vai estar salvo, quem estiver perdido vai estar perdido, não tem mais jeito que a porta da graça fechou. Isso eu acredito dentro de 2 anos mais ou menos, no máximo, né? Isso deve acontecer 2 anos e pouco, é o que eu acredito, tá bom? Não tem data específica para isso. Mas do jeito que está indo é o que eu tô vendo aí. E caindo as 7 últimas pragas, a perseguição vai estar bem forte aos filhos de Deus, eles querendo eliminar todos os que guardam os mandamentos de Deus, porque vão dizer que a culpa dessas pragas, a culpa desse problema tudo que está acontecendo em todo mundo é das pessoas que guardam os mandamentos de Deus, conforme estão na Bíblia, né? Vamos chamar de fanáticos, né? Igual, eu acho até engraçado isso. Esse tempo atrás eu vi não só um, mas outros líderes católicos, né? O principal líder católico dizendo que teria que acabar com os fundamentalistas, né? Porque o fundamentalismo islâmico, eles são perigosos, são terroristas, eles são, né? E ligando fundamentalismo islâmico com fundamentalista bíblico. Olha a diferença. O que é um fundamentalista? É alguém que acredita no fundamento. Eu, por exemplo, eu sou um fundamentalista que acredito na Bíblia. Já tem um fundamentalista católico, que acredita na Igreja Católica. Tem um fundamentalista da Assembleia de Deus, que acredita na doutrina da Assembleia de Deus. Morre pela Igreja, mas às vezes se Cristo pede alguma coisa, não faz, né? Outros fazem já, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Todas as igrejas terão pessoas salvas, pode ter certeza disso, né? Deus não olha placa de igreja. Deus olha a pessoa individual. Ele sabe que todos nós somos falhos. Nós não conseguimos sozinhos, né? Mas nós lutamos enquanto nós podemos. Quando não podemos mais, pedimos a Deus. Aí que tá. Daí Jesus volta. Daí por isso que diz, este é nosso Senhor a quem nos aguardávamos. Porque todo mundo vai dizer, cadê seu Deus? Não sei o que, isso, aquilo, sabe? Eu digo, este não é aquele imitação que veio antes, não. E o que a Bíblia diz? Que nós vamos passar 1000 anos no céu. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, esses não verão a morte. Agora, quem ficar morto nesse mundo e passar 1000 anos aqui, depois dos 1000 anos, vai ressuscitar por algum tempo e depois disso verá a morte. Lá em Apocalipse 20, capítulo 20 no caso. Tá bom? E nessa terra, o que a Bíblia diz? Não haverá dor, nem morte, nem tristeza, porque todas as coisas passaram. Tudo que é de ruim passou. E lá diz também que não entrará lá nenhum idólatra, nenhum feiticeiro, nenhum adúltero, nem quem comete qualquer mentira que seja, né? Nenhum ladrão. Não entrará nada desse pessoal que nessa terra não procurou fazer a vontade de Deus, né? Tem coisas que parecem impossível para a gente, já notou? Tem vício, tem alguma coisa, isso, aquilo que é difícil a gente tirar. Mas a promessa de Deus é: buscar e achareis, bater e a porta se abrir-vos-á, né? É aquele que procura encontra, aquele que bate a porta se abre, né? Olha só, a Bíblia diz, pergunta, né? Deus pergunta ao povo: por que haveis de morrer, ó povo de Israel? Né? Convertei-vos, convertei-vos, fazei a minha vontade. Eu quero você para mim, eu lhe amo, né? Você só se machuca, você só destrói, se autodestrói com mentiras, com pequenos roubos, que seja roubo de ideia, qualquer tipo de roubo, tudo é roubo.
você só destrói com o seu adultério, com essas promiscuidades, né? Você só destrói seu próprio organismo, você mesmo, com alcoolismo. Eu quero te dar uma vida melhor já nessa terra. É que dirá no céu, na nova terra, daí sim. Deus não quer que você pereça, nem eu pereça. Nós somos todos falhos, nós estamos todos no mesmo barco. Somos todos seres humanos. Mas nós podemos, Deus disse que nós podemos. Nós podemos viver na nova terra, começando daqui. É só querer, orar bastante. Fácil não é, nada é fácil, né? Tudo que é muito bom não é fácil, ainda mais fazer a vontade de Deus nesse mundo, que o mundo jaz no maligno. Mas o que a Bíblia diz é que você pode, mas não sozinho. Ajoelhe-se, ore mais, peça a Deus orientação, clame ao Papai do Céu, diga: Senhor, eu quero ser teu, eu quero fazer a tua vontade, eu quero a paz do teu Santo Espírito, quero aquela paz que Jesus disse: eu vos dou a paz, eu lhes deixo a paz, não vos dou como o mundo a dá. Eu quero ser um homem de verdade, eu quero ser uma mulher de verdade, um homem de respeito, uma mulher de respeito, uma pessoa cheia de paz e amor. Pai, eu quero ser uma alegria para o seu coração, uma bênção para o meu próximo. Deus vai ouvir, mas não desista de orar, não. Peça. Lembra que Jesus falou assim? Que contou até uma história que uma pessoa precisou de pão de madrugada e foi no vizinho. Bateu lá e o camarada não aguentou de tanto importunar que ele diz: vou arrumar isso para ele, né? Mas Deus quer que a gente... Sabe por que Deus quer que a gente peça muito? E às vezes ele demora um tempão para a gente conseguir? Porque ele quer ver a nossa perseverança, ele desenvolve a nossa perseverança. Entendeu? Ele quer desenvolver a perseverança nossa, a nossa fé. Entendeu? Então, por isso que ele deixa às vezes a gente pedir muito, ele quer que você peça. Todo dia agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, é maravilhoso. Senhor, por favor, me faça um novo homem, uma nova mulher, né? Não peça o que você não precisa, né? Diz assim, igual dizia um camarada: eu não tenho carro, mas tenho perna. Eu não tenho casa, mas Deus sempre me deixou, sempre me deu lugar para dormir, sempre me deu o meu alimento, né? E vamos comer para viver e não viver para comer. Tem muita coisa que não tem necessidade. Então tudo isso a gente precisa orar e pedir a Deus. Gente, nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando, tu acredita ou não, queira ou não, né? E Deus é tão bom, mas tão bom, que olha, quando as pessoas estão perto de Deus, perto de Yeshua, perto de Jesus, Yeshua é o nome hebraico, né, de Jesus, quer dizer salvação. Quando nós estamos perto da família celestial, a gente fica morrendo de medo de estar longe da família celestial. Porque a gente sente que toda a nossa proteção, todo o amor, toda a paz que temos provém dali, entendeu? E Jesus, vendo isso nos seus discípulos, antes de ser crucificado, ele diz: não se turbe o vosso coração. Fala para ti também. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E nesse céu, nessa nova terra, não é igual o pessoal diz que vai estar um monte de nuvenzinha, igual passa às vezes no desenho, filme nuvenzinha, tá lá tocando árvore. Não, é uma cidade de verdade, é uma terra de verdade, são árvores de verdade, são animais de verdade. Acredite. Você vai ver com teus olhos, a hora que você ver sair leis dominicais nos Estados Unidos, que seria impossível, porque a Constituição americana rege a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, né? Mas isso vai acontecer. E eu acredito agora em 2025, pelo que tudo está aparecendo. E você vai ver com teus olhos sair as leis dominicais que afrontam um dos mandamentos de Deus. Você vai ver com teus olhos a imitação da volta de Cristo que Lúcifer vai fazer, e vai ver com teus olhos as pragas caindo, as 7 últimas pragas caindo. E eu espero que nós todos só vejamos com nossos olhos, mas não participemos das pragas, porque a Bíblia diz
que o povo de Deus não vai sofrer essas últimas pragas. Não é arrebatamento, não. Vamos passar aqui na terra mesmo. Eu acho que sumir e tal, isso não existe. Eu já falei isso em outros vídeos, já mostrei por quê. Tá? Lá diz que todo olho verá a volta de Cristo, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, se um relâmpago que sai direto aqui do céu e te vê clareia para todo lado, imagina um relâmpago saindo do Oriente e até o Ocidente, clareia tudo. E eu sei que você pode e vai conseguir, pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, levante a mão sobre você. E tenha misericórdia de nós todos. Nos abençoe com humildade, fé, dedicação, certo? Estudo bíblico, estude a Bíblia. Por favor, estude a Bíblia. Deixa esse negócio de lado. Gente, só mais uma coisinha. Para de escutar essas músicas à toa, essas porcaria que só fala em adultério, só fala em traição, só fala em, em bebida alcoólica, né? Começa a ver coisas boas. Para de assistir filme de violência, né? Trabalhe para que sua cabeça seja de acordo com a vontade de Deus. Ore, diz, Senhor, eu quero saber a tua vontade. Isso tudo foi preparado por Satanás para acabar com a cabeça da gente. Entendeu? Então procure ver coisas boas. Alimentação, né? Coma coisas boas, pede a Deus para Ele orientar o que se deve ser ingerido, porque tudo isso vai nos ajudar e vai nos fazer ter vitórias, grandes vitórias. Deus te abençoe.